Se você já assistiu o FAQ Solar número 5, você já sabe quais são os fatores e ocasiões que geram um sobreaquecimento no inversor fotovoltaico. Agora, o que talvez não esteja claro para você é: se eu tenho sempre que procurar manter o inversor fotovoltaico em um local abrigado, ou seja, sem estar exposto tanto à chuva quanto ao sol, né? E em um lugar com a temperatura não tão alta, o que dizer aí dos microinversores que ficam instalados entre os módulos fotovoltaicos e as telhas? Bom, se você quer entender uma análise completa sobre isso, assiste esse vídeo até o final, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos falar de energia solar? Se você não viu, na semana passada a gente já estreou a área de membros da comunidade Phototips. O link está na descrição, é de graça. Cadastra aí o seu e-mail, gera aí o seu login e senha para você poder ter acesso a todo o conteúdo exclusivo já produzido e divulgado lá na comunidade Phototips. Então tem vídeos exclusivos, planilhas para diversos tipos de análise, tá? Não é uma planilhazinha de dimensionamento igual você encontra por aí. Tem várias planilhas sobre vários assuntos diferentes. Tem modelos de diagramas unifilares já em DWG para vocês acompanharem. Vai lá, é de graça, clica aqui no link da descrição, ok? Então, uma breve revisão. Nós vimos lá no vídeo, né, no FAQ Solar 5, quais são os fatores, né, que ajudam nessa sobretemperatura aí, né, sobreaquecimento dos inversores, e a gente já viu quais são os efeitos, né, sendo eles desde o derating de potência, ou seja, o inversor começa a filtrar um pouco, né, reduzir a potência que ele vai converter ali na saída dele para evitar esse aquecimento, para evitar extrapolar o nível de temperatura e pode mesmo, extrapolando um determinado nível, desligar o sistema e aí você parar a geração do seu sistema fotovoltaico. Então, como nós já discutimos como que acontece esse efeito, qual é a raiz e a consequência para os inversores string, nesse vídeo aqui a gente vai focar em falar sobre essa questão da temperatura para os microinversores. Há uma tese no mercado de que os microinversores, por ficarem ali naquela posição entre os módulos fotovoltaicos e a telha, eles sofrem aí por problemas de aquecimento, tem um problema aí com a temperatura dos microinversores. E essa crença leva até mesmo algumas pessoas a fazerem a instalação do microinversor ou numa forma abrigada, como se fosse um inversor string, né, trazendo os cabos dos módulos para uma área abrigada, ou debaixo do telhado. Você já viu isso? Comenta aí se você já viu alguma instalação assim ou até mesmo se vocês fizeram. É claro que na dúvida é melhor você pecar pelo excesso aí de cuidado, né? Mas a gente vai discutir aqui por que isso não é necessário. A temperatura, obviamente, é um fator muito importante quando a gente pensa no desempenho e na vida útil de um equipamento eletrônico. Mas o que a gente não pode se esquecer é que para a gente dizer se um equipamento está sobreaquecido ou não, a gente tem que entender para qual temperatura esse equipamento foi projetado para operar. Então, um equipamento que foi projetado para operar a 40 graus, se ele estiver operando a 60, ele vai reduzir o seu rendimento e a sua vida útil. Agora, um equipamento que foi projetado para operar a 100 graus, se ele estiver operando a 60 graus, ele está até com folga, né? Então isso é muito importante a gente observar. Então o que a gente vai mostrar aqui é que sim, o microinversor ele pode realmente ficar um pouco mais quente, só que ele foi projetado para isso. Vamos entender melhor? Os inversores strings, normalmente eles operam sim até os seus 60 graus. Por quê? Porque eles foram feitos para ficarem em ambientes abrigados. Então todo o projeto de um inversor string, ele prevê que você tenha ou uma ventilação por convecção, né, uma ventilação natural, ou uma ventilação com cooler, uma ventilação forçada, para que aqueles componentes que foram utilizados no projeto e na construção do inversor se mantenham refrigerados dentro desse limite de temperatura para o qual foram projetados. Quanto aos microinversores, acredite ou não, os projetistas já sabiam que como ele vai ficar ali entre o módulo e o telhado, ele vai enfrentar temperaturas mais altas. Então vamos pensar aqui, né?
se eu já sei que isso vai acontecer, que o meu equipamento vai estar exposto a temperaturas mais altas, então os semicondutores que eu vou utilizar, os materiais ali que eu vou fazer as vedações, todos os componentes ali, eu vou usar componentes cuja tecnologia se comporte bem nessa faixa de temperatura, tá? Então é diferente o circuito de um microinversor e de um inversor string. Então esses semicondutores, seja qual a tecnologia escolhida for, né? Eles vão ser vamos dizer assim, mais robustos, vão suportar mais a temperatura, tá? Então isso é um ponto que a gente deve observar. E também tendo em vista aí o local onde vai ficar instalado o microinversor, tem um ponto importante que é a eficiência na troca térmica. Como que você vai ter essa eficiência? Primeiro, você pode ter uma estrutura ali aletada, né? Que seria o ideal. E também você tem as distâncias mínimas que são recomendadas entre o componente, né, o microinversor e o telhado. Sendo essa distância, dependendo aí com o fabricante, recomendada em 1,5 a 2,5 centímetros do microinversor ao telhado, ali a superfície onde está sendo fixado o módulo fotovoltaico. Feito isso, beleza, você já pode saber que o seu microinversor não vai ter um problema. Por que você sabe que ele não vai ter um problema? Porque lá dentro do microinversor, uma coisa que você não vê é a tecnologia do potting. O potting, ele é um processo de preenchimento interno com um composto sólido ou gelatinoso para circuitos em que você tem essa necessidade maior aí da dissipação de temperatura ou de resistência em lugares mais críticos. Essa tecnologia não é exclusiva do microinversor, ela é amplamente utilizada na eletrônica em geral e ela ainda tem outras aplicações, tá? Então, para que mais você pode usar esse pote, né? Então, exclusão de umidade ou agentes corrosivos, isolamento, impermeabilização e colagem dos componentes eletrônicos em geral, tá? E outra coisa, até a proteção contra choques, né? Choques mecânicos a gente fala, né? Caiu o equipamento, alguma coisa, e você tem, de repente a placa pode rachar, quebrar, os semicondutores. Quando você tem um potting, tá todo mundo ali muito sólido, né? Muito consolidado, e por ser um material muitas vezes gelatinoso, ele absorve melhor esse impacto e não passa para o circuito, né? Para os componentes do circuito. Agora, a gente já falou sobre a distância entre o microinversor e o telhado, a gente já falou da tecnologia potting. Agora falta um outro ponto que a gente tem que levar em consideração. O microinversor, ele vai trabalhar com a conversão de energia, né, no sistema MLPE, Module Level Power Electronics. Então você vai ter aí no máximo energia de 4 módulos sendo tratada dentro daquele inversor. Então, naturalmente, não é um componente que ali, né, o circuito internamente, pela operação de conversão de energia, ele vai gerar tanta temperatura, já vai gerar tanto calor. Então, isso também é uma vantagem que faz com que não seja realmente tão crítico e tão preocupante a questão da temperatura para o microinversor. Testes realizados pelo grupo CSA, Canadian Standards Association, fizeram com alguns microinversores ali da P-Systems, deixa eu colar aqui, o YC600, QS1 e YC1000, mostraram que a temperatura interna dos microinversores nunca, em nenhuma das hipóteses testadas, ultrapassaram 26 graus acima da temperatura ambiente. Tá? Então, para vocês verem que não chega aí internamente, lá dentro do microinversor, a uma temperatura tão extrema como a gente acaba imaginando. E é importante lembrar que essa tecnologia já é amplamente utilizada mesmo em locais com temperaturas mais extremas, como a Austrália, onde facilmente você ultrapassa os 40 graus, e até mesmo em algumas regiões dos Estados Unidos, como Arizona, que já chegou a ultrapassar 50 graus. E a gente tem aplicação em todos esses lugares e não existem registros dos microinversores desligando por temperatura. Então, pessoal, isso é um mito, não precisa instalar o seu microinversor debaixo ali do telhado, em local abrigado, porque você mora no Nordeste, porque você mora no interior de São Paulo, porque você mora em Goiânia, não precisa, tá? Pode ter certeza, esse equipamento foi projetado para trabalhar nessas condições de calor e temperatura. Só faltava, né, um equipamento de geração fotovoltaica que vai ser instalado perto dos módulos e não suporta a temperatura. Bom, enfim, eu trouxe essas informações
busquei algumas informações com fabricantes, algumas informações de projeto, alguns estudos. É óbvio, se você tem informações diferentes que a minha, pode colocar aí no comentário. Lembrando que isso não seria uma briga, é muito bem-vindo você colocar informações diferentes caso você tenha. E aí, pessoal, vocês conheciam todos esses detalhes do projeto do microinversor? Ficou bem claro para você por que a gente não precisa se preocupar tanto com essa questão da temperatura dos microinversores? Você já viu alguém fazendo essas instalações com microinversor abrigado? Deixa aí nos comentários. Deixa também sugestões para próximos temas aí dos próximos vídeos. Confere se está inscrito no canal, deixa o seu like, ativa também as notificações, se inscreve lá na área de membros da comunidade Phototips. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!